Muito boa tarde a todos. Agradeço a presença neste painel, onde contamos com um ilustre convidado e, infelizmente, não podemos contar com o segundo orador que estava previsto. Cabendo-me a mim uma simples contextualização, pensava eu inicialmente, do tema da sessão, o enquadramento dos nossos convidados e uma síntese das medidas que a plataforma, neste momento, propõe e do modo aberto, como já foi explicado, e não vou aqui repetir, não é? Portanto, estamos em processo de abertura de comentários, introdução de sugestões que venham dos participantes no Congresso. Relativamente ao contexto, eu diria que há pouco a acrescentar ao que já foi dito nas sessões anteriores, e o único aspecto a reforçar aqui é o quadro geral em que nos movimentamos, que são tempos correntes de uma forte concorrência entre Estados e organizações a um nível global. E só salientar dois aspectos. Estamos nos tempos correntes, numa fase de transição de paradigma económico, de fatores transição de fatores de dinamização, portanto, da procura para fatores mais de dinamização da oferta, e essa oferta sustentada por qualificação e de investigação científica, desenvolvimento e inovação. Há um outro fenómeno que não vamos falar aqui hoje, mas que eu menciono expressamente porque é um tema que a nossa plataforma tem um projeto a decorrer nesse sentido, que é o surgimento daquilo que, de uma forma simplista, se pode designar por os game changers, que correspondem a uma transformação dos processos de automatismo. No passado, na primeira idade das máquinas, chamemos-lhe assim, os automatismos substituíam tarefas repetitivas, manuais, e aquilo que os game changers vêm introduzir, com os novos fenómenos da robotização, da digitalização generalizada de muitos processos de impressão 3D, etc, adiante, para uma automatização das atividades já de natureza cognitiva e mesmo, em alguns casos, criativa. Mas isto ficará para tempos futuros. No que respeita à competitividade, nós só queremos salientar dois pilares que são fundamentais, e em particular para o nosso país, mas eu diria que para todos os concorrentes nesta grande competição que mencionei: a acumulação de capital humano e a valorização económica do conhecimento. São dois pilares determinantes e que exigem, para que se possam complementar de forma virtuosa, beneficiam da existência de um ecossistema de inovação e competitividade. Passarei por estes três aspectos, chamando desde já a vossa atenção que vou aqui despachar uma série de slides com gráficos, cada um com gráficos, que não é a minha expectativa que seja, portanto, que os leiam. É só os gráficos, é só para evidenciar que, de facto, as fontes existem para aquela informação que ali é dada, e essas fontes estão referidas no texto do manual. Portanto, não se assustem com a velocidade, porque também esta apresentação também tive que fazer a opção de ter por demais e depois cortar, avançar rápido, do que com receio, devido à gestão do tempo, pudesse, mas ali o meu amigo Joana já me ajudou a reduzir a mais uns slides. Portanto, ou, por outras palavras, aumentar a velocidade de despacho de slides. No que diz respeito à qualificação, Portugal tem feito um grande esforço, o país tem feito um grande esforço e fez avanços significativos. A escolaridade média passou, nos últimos 20 anos, de 4,6 para 7,4 anos. A frequência escolar de crianças de 4 anos de idade está muito perto
entre 4 anos e a idade de início da escolaridade obrigatória está muito perto, já em 11 anos deu um grande salto, atingindo um valor já muito perto daquilo que foi estabelecido como a meta 2020. Os números de diplomados do ensino superior cresceu 20% nos últimos 3 anos, para os quais há dados disponíveis. Isto só 3 de outros aspectos que eu queria referenciar que retirei do documento-chave, portanto está ali referido e é consultado. Não obstante isso, nós ainda temos uma situação bastante estruturalmente ainda antagónica a um desenvolvimento e a uma competição em que queremos ver-nos envolvidos. Porque reparem que perto de 62% da nossa população entre os 15 e os 64 anos de idade tem uma escolaridade inferior, portanto, à do ensino secundário e, portanto, dos quais estão cerca de 20% e com o ensino superior, 18,68% e com o ensino superior e pós-graduado na casa dos 18,53%. Portanto, ainda há aqui uma decalagem muito grande, evidenciado por este mapa, em que nós verificamos que o nosso nível de 62,4% está ainda muito longe, portanto, daquilo que é a média, por exemplo, da OCDE, referido neste relatório. Portanto, de 62,4% para 24,3%. Também na população de outro indicador-chave para avaliar da competitividade dos países, nós estamos na Europa, portanto, aparecemos aqui neste mesmo estudo da OCDE, peço desculpa, nós ainda estamos muito perto dos valores mais baixos e, portanto, e muito abaixo daquilo que o nosso indicador está em 27,2, muito abaixo daquilo que está previsto para o Europa 2020 e que, naturalmente, é ilusório admitir que consigamos alcançar. Portanto, é um valor que não vamos cumprir, seguramente, por muito boa vontade que tenhamos ou muita criatividade diplomática, leia-se o diplomática aqui de criar diplomas que nós possamos ter, mas dificilmente lá iremos. E, portanto, agora, nem tudo é negativo. Temos pontos, temos nichos, temos aspectos onde Portugal se evidencia e em posições de algum relevo. Que é muito importante em termos da Europa, que é os graduados, portanto, de ensino superior, níveis 5 e 6, portanto, em matemática, ciência e tecnologia por 1000 habitantes, Portugal ocupa, de facto, uma posição notável para a nossa dimensão e para o esforço e para o nosso ponto de partida, se pensarmos 10, 15 anos atrás. Nós estamos na 6ª posição, com um valor, portanto, de 19,1. Depois, estamos atrás de Reino Unido e França, que são 2 casos que podem estar mascarados porque são países que atraem muitos estudantes estrangeiros a nível de ensino superior e, sobretudo, de pós-graduação e, portanto, não é bem claro o que é que isso possa refletir depois para a competitividade interna desse país. Mas, de qualquer das formas, estatisticamente estão à nossa frente e saliento ali os 3 países que têm valores mais elevados que nós, em 2012, neste estudo, a Lituânia, a Irlanda e Finlândia. Se olharmos para a população por género, é notável a posição de Portugal. Aliás, interrogo-me, não tive a oportunidade ainda de perceber porque é que a Roménia nos ultrapassa neste aspecto, mas Portugal é, de facto, a segunda posição e mesmo nos homens, para compensar, como a nossa média depois era nos dois géneros em conjunto era 6, portanto a 8ª posição, o que também são bons valores. Os doutoramentos por 100.000 habitantes, também Portugal tem uma prestação bastante
notável nos últimos anos, duplicou o número de doutoramentos por 100 mil habitantes com mais de 25 anos, com 25 anos ou mais, duplicou, passou de 12 para perto de 24, aproximando-se do país de topo, que já era a Suíça, e que se manteve como tal, mas, portanto, reduzindo a diferença que tínhamos e também a diferença para a Europa a 27. Portanto, reduzimos essa diferença. Portanto, o primeiro conjunto de notas é a constatação de que há uma razoável disponibilidade de recursos humanos bem formados e qualificados. Há uma posição de destaque nos parceiros europeus na formação graduada e pós-graduada, naquilo que são apontados como as grandes necessidades de formação do futuro. E uma liderança na diplomação de mulheres nos níveis de formação superior, que, portanto, são aspectos muito positivos a salientar da nossa situação. Voltando um bocadinho atrás àquele gráfico geral e reduzindo a um subconjunto de países que nós nos gostamos muito de comparar e de nos medir, salientamos, portanto, está aqui evidenciado, quando pomos a República Checa e vimos que Portugal, está aqui, de facto, evidenciado onde temos que atuar seguramente. Reparem que a República Checa é um bom exemplo de escolha, porque a nível do ensino superior temos valores muito próximos e a grande diferença está precisamente na formação de nível secundário. E básico também. Há um aspecto em Portugal que nunca pode ser dissociado desta qualificação para a competitividade, que é o aspecto social. E é muito marcante, falava-se há bocado na pegada ecológica, mas aqui a pegada social é tremenda no sentido de condicionar, neste caso, as pessoas. Um inquérito recentemente publicado pelo Ministério pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e da Ciência, mostra que, de facto, das famílias com escolaridade inferior ao básico, os filhos, os jovens oriundos dessa família, não é, em idade ainda escolar, portanto, pós-secundário, quero dizer, 40,7% não estuda, não é? E 21, metade deles, mais ou menos, não estuda nem procura emprego, não é? E vejam a diferença para o outro conjunto, para as famílias mais escolarizadas, onde 88,3% estuda e só, mesmo assim, eu diria muitos, mas só, em termos relativos, 5,5% não estuda nem trabalha. Portanto, necessidade de atenção à formação de nível secundário, 3 e 4, e uma prioridade muito grande à igualdade de oportunidades e à coesão social. Aspectos a ter muito em conta e que condicionam estes valores, sobretudo o atingimento de melhores metas no ponto na nota 4, é a redução do abandono escolar precoce, a questão da continuidade dos estudos e a via de educação de adultos. O abandono escolar precoce em Portugal é, de facto, uma questão-chave e o Conselho Nacional de Educação chamou a atenção no seu último relatório sobre este aspecto, que é, de facto, Portugal ocupar a antepenúltima posição, quando comparado na UE 28, muito longe, portanto, com um valor de 17,7% desse abandono escolar precoce. A meta 2020 é 10%, mais uma que não é com certeza atingível. Meta essa que já foi ultrapassada por 17 dos nossos 28 parceiros, dos outros 27 parceiros, perdão, nós seremos o 28º. E tem ali a Espanha, Malta e a República Checa. Mais uma vez fui buscar alguns países que aparecem associados a nós em muitas das questões e nos mapas anteriores, e enquanto Espanha se mantém orgulhosamente aqui como nossos vizinhos,
a República Checa não tem problema. E podíamos pensar simplisticamente, como é muito costume neste país, não só neste momento, infelizmente, pensa-se de uma maneira muito airosa à mesa de café, mas nos tempos modernos, nos tempos atuais de austeridade, então é moda que a austeridade é culpada de tudo, a falta de dinheiro, etc, etc. Bom, podíamos olhar, e sim senhora, vamos olhar do ponto de vista do financiamento público, e os dados mais recentes do Key Figures de 2014 mostram não estamos bem, mas também não estamos mal, estamos a meio da tabela, não é? Portanto, não é por aí à lei. A nossa República Checa está um bocadinho melhor, mas não é aquela diferença. Portanto, é aconselhável nós irmos procurar outros fatores explicativos, não é? E não nos ficarmos apenas pela austeridade que essa criatura, que nem bem sabemos o que é, mas que é muito invocada para justificar tudo o que se queira. E podíamos ir para um aspecto organizativo, tentar olhar. E quando vamos, por exemplo, para a média de alunos por turma, temos aqui logo alguma coisa aqui que é estranho, que é, bom, em termos de média por turma, nem estamos mal. Estamos com os valores de Portugal estão aqui marcados. Reparem que não andamos fora a própria relação entre o ensino básico e o ensino. Há aqui uma nomenclatura que eu não vou perder tempo, os que conhecem profundamente sabem da cor, os que não conhecem também veem. Umas vezes eu refiro ISCED, outras vezes os sites, mas há uma correlação e simplista que é, leiam ISCED onde está ali CITE, não é exatamente a mesma coisa, mas anda muito perto. Mas se formos ver aqui este cruzamento naif, feito por mim apenas naif, só para... não pretendo mais do que uma primeira fotografia geral do que é que pode explicar, à procura das explicações do nosso abandono precoce, nossa prestação, quando nós comparamos o nível de abandono, onde Portugal, como recordo, tem Portugal, aparece a Islândia, que não estava ali nos UE28, como é claro, Malta e Espanha, e a Roménia, ao nosso nível, para cima. E formos aqui a ver o rácio de docentes por aluno, não é? Em que Portugal está muito bem, está com menos de 10 alunos por docente, portanto, está para aqui para este lado, não é? Não se fala do Luxemburgo, que tem 22 ou 23 alunos por docente de rácio, não é? Mas quando nós comparamos isto, ficamos um pouco perplexos de que, de facto, dos países que têm melhor rácio que Portugal, só Malta nos excede no abandono. Tudo o resto está bem cá para baixo, não é? Portanto, aspectos que nos fazem pensar o que é que acontece. E avaliação. Bom, temos aqui um indicador que é preocupante, que é o inquérito feito a nível dos países da OCDE. De facto, Portugal, os nossos docentes, entre 6 hipóteses de avaliação, não é? Entre 6 hipóteses de avaliação, é esmagadora o número de professores que relatam que tiveram um reduzido número de avaliações ou
ali mencionadas naquele estudo. Portanto, a nível, como disse, ia passar isto rápido, é só pontos de interrogação, porque eu próprio não tenho certezas nenhumas a este respeito e, portanto, o vosso contributo é suscitar a vossa inquietação também e o vosso contributo neste aspecto. O reconhecimento será o reconhecimento. Os portugueses também se manifestam como pouco reconhecidos internamente recompensados por aquilo que fazem, por fazerem mais ou melhor na escola. A valorização social, outro aspecto em que Portugal, de facto, os professores, isto é sempre a opinião dos professores, portanto é uma parte, que diz que considera-se mal valorizado pela sociedade e, portanto, a autonomia, aqui sim, parece-me ser uma questão-chave e assente, e nessa a plataforma avança e insiste neste ponto. De facto, se forem ver Portugal, naquele está aqui, Portugal tem, a cruzinha significa que não tem autonomia. Portanto, a única coisa que Portugal tem autonomia é na seleção no processo de seleção dos substitutos dos professores ausentes. Tudo o resto, na disciplina, nos despedimentos ou recrutamentos, na seleção dos docentes e não sei o quê, não há autonomia. Portanto, este aqui parece-me claro. Os outros três, os estudiosos daquelas áreas, certamente que terão contributos importantes a dar-nos. Mas também podíamos pensar que este abandono era apenas no ensino secundário. Não. Um estudo recente mostra que o abandono em Portugal, o abandono escolar, é também bastante pesado no ensino superior. E dados recentes, vejam só, nas licenciaturas de ensino superior público, só nas licenciaturas de ensino superior público, no universitário, 9,7% dos estudantes que se inscreveram no primeiro ano, primeira vez, em 2011, 2012, não estavam no sistema no ano seguinte. Porque podiam ter mudado de curso, podiam ter mudado de estabelecimento, mas isso eram apanhados pelas outras, ou ficado a estudar. 9,7%. Não é? E, portanto, passar rápido. Obrigado, Paulo. Bom, são números muito, muito violentos que vou aqui passar de facto e reforçar apenas que a maior eficácia e maior eficiência do sistema educativo são um imperativo para termos sucesso na qualificação dos portugueses. Na valorização económica do conhecimento, também Portugal fez avanços notáveis nos últimos 20 anos, eu diria, com dotações públicas, a nível das dotações públicas e despesas públicas, ali a acompanharem-se os aumentos. E, de facto, há duas notas muito breves a fazer sobre isto. Quer dizer, isto aqui é um jogo do Excel que eu não tive para perder mais tempo. Quer dizer, por exemplo, olharmos a 2004, este aumento refere-se àquilo que é a dotação definida, portanto, em 2004, em 2003 para o ano de 2004. E a despesa pública, uma coisa é o que está no orçamento, outra coisa é aquilo que efetivamente se faz, que é a despesa pública, e que muitas vezes em Portugal foi usado como forma de disfarçar alguns aspectos, porque o que entra para as estatísticas é estas, não é? Na primeira fase, e depois mais tarde é que aparecem as despesas públicas, portanto. Mas, enfim, o que a nota é de que há um grande crescimento. Passamos de 86, onde se iniciam as estatísticas, 66 milhões de euros de despesa, para mais de 1.000 milhões em 2013. E o abaixamento dos últimos anos também merece uma análise mais detalhada, porque boa parte dele deve ser devido à redução, aos cortes salariais dos docentes de ensino superior, que contam muito para este valor que ali está. Portanto, uma boa percentagem dos vencimentos dos docentes de ensino superior são contabilizados nesta despesa. Os investigadores, Portugal também fez
fez um crescimento significativo, embora nas empresas o crescimento tenha sido ligeiro, mas é contínuo, registre-se. No ensino superior há um salto em 2007, 2008, sobretudo de respeito à questão de uma conjuntura favorável e com os investidores FCT, e o Estado, o decréscimo tem sido constante com a diminuição dos laboratórios de Estado, a sua dimensão e número de funções. Bom, passando adiante, o grupo, não obstante esses avanços, Portugal ainda está no chamado grupo dos inovadores moderados e ocupa uma modesta posição